As ordens iceberg ou lote escondido, o próprio nome já fala, né? Você só vê a pontinha das ordens. O que acontece? Normalmente os players, os grandes players, eles usam isso com a ajuda de algoritmos ou de robôs que executam essas ordens. Então, por exemplo, tem um cara lá que quer executar 10.000 ações de Petrobras, mas ele não quer mostrar que tem esse tanto de ação para executar, porque senão o mercado vai enxergar isso e não vai querer negociar com ele. Ele tem 10.000 ações para comprar, ninguém vai querer vender para ele. Um cara grande, ele aparece no book desse tamanho, você não vai querer vender a sua ação da Petrobras. Então o que ele faz? Ele esconde grande parte disso e vai soltando à medida que as ordens vão sendo executadas. Então, por exemplo, ele coloca lá no nível de preço 10.000 ordens para serem executadas, só que ele coloca a execução de 600 em 600, por exemplo, e a última de 200 em 200. Ou coloca 10.000 ordens de 500 em 500 para serem executadas. E aí o mercado vai lá, toca, consome aqueles 500 e quando aqueles 500 são consumidos, ele volta no mesmo nível de preço. Aparece mais 500 no mesmo nível de preço. O que acontece? O mercado não consegue passar dali. Tem como saber o tamanho dessa ordem, gente? Não. Mas tem como saber que aquilo ali é uma ordem iceberg. Existe um padrão de execução, principalmente essa coisa de voltar o lote no nível de preço, voltar o lote no mesmo nível de preço, na mesma quantidade. Tá? Eu vou mostrar para vocês em tela isso acontecendo. E você sabe que aquilo ali é um iceberg. O que você vai fazer? Você vai esperar aquele iceberg acabar, caso você queira operar dali em diante. Você não vai vender na cara de uma ordem iceberg que está sendo executada. Por quê? Porque ninguém consegue saber, nem mesmo a bolsa. Tá? A única pessoa que consegue saber isso é o próprio lançador da ordem, a pessoa que coloca a ordem no mercado, porque é ela que distribui essa posição, é ela que calcula, fala, eu quero 10.000 ordens de 500 em 500, ela programa o robô e manda o robô executar, tá bom? Então isso é uma ordem iceberg. Vamos vir para o gráfico aqui, vocês vão ver uma ordem iceberg sendo gerada, tá? Então presta atenção numa coisa aqui, o mercado trabalhou nesse dia especificamente no dólar cheio, o mercado trabalhou numa região muito significativa de preços aqui, tá? Uma região muito clássica de absorção nos preços aqui. Só que, a partir desse momento, apesar da gente ter uma escora muito grande aqui nessa região, por volta do 8,9, mas vocês vão ver por volta do 9,4, 9,4,5 até 9,3,5, um iceberg aparecendo aqui, ó. E onde é que eu vou ver o iceberg? Aqui no 9,4 eu quero que vocês prestem atenção que daqui a pouco a ordem vai começar a entrar aqui para consumir, para tomar liquidez, consome e volta uma posição de 20, 25 contratos. Aí o mercado avança 1, 2 níveis de preço, volta lá, consome a ordem, ela volta 20, 25 contratos para o nível de preço. E fica fazendo isso várias vezes, minutos e minutos e minutos. Aquilo ali, com certeza absoluta, foi uma ordem iceberg, tá? Então eu vou rodar o mercado aqui e vocês vão ver a execução disso aí, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí a execução disso aí. Ó, 20, tá vendo? 20 aqui no 9,4. E vocês podem ver que a grid, a compra aqui no 9,4, ó, começou, tá? 25 contratos, aí ele volta lá de novo, a grid no 25. Agora vamos ver passar aqui, ó. E vamos ver esse mercado negocial, ó, voltou o lote, tá? Ó, voltou 40, 45, tá voltando o lote. Vamos ver ele negociar no 9,4, ó, negociou, foi lá em cima do nível de preço, negociou o 9,4, voltou o lote. Viram? Foi para 5, voltou o lote para 20. Foi para 15, voltou o lote para 20. Foi para 5, vamos ver se vai voltar. Voltou o lote para 35, ou seja, voltou mais 20, ó. Voltou o lote. E ele não deixa passar, olha como é que carregou agora. Então vamos ver se o mercado trabalhar no nível de 94 aí agora. Agora ele está com um lote bem mais pesado ali no 94. Né? Por quê? Porque quando os players começam a enxergar que existe um iceberg ali, eles sabem que o mercado não vai passar tão fácil. Então todo mundo carrega a posição, eles dão um front running na posição, vocês já sabem o que é isso, né? Por quê? Porque o mercado identifica o iceberg, tá? Quem sabe identificar, né? E acaba se aproveitando da posição. Então carregam as ordens no mesmo nível de preço para se aproveitar disso, ou dão um front running no mercado para se aproveitar desse rebate de preços, porque sabe que se esse iceberg for muito grande, a depender de quem for também,
isso pode durar muito tempo e pode ajudar, ou inclusive fazer com que o mercado não passe essa posição, tá? Então, ó, o mercado tomou um front running significativo agora, apesar da pressão da venda, agora o mercado provavelmente volta lá e vai testar no 9,4 de novo. Se por acaso o mercado for testar, pode ser que volte, que ele consuma. Se ele consumir a posição em 94 e voltar ao 20 de novo, a gente confirma que o iceberg ainda está lá. Ó, foi para cima do 94, voltou o 20. Consumiu, volta o 20. Ele consumiu quase o nível todo de preço antes de passar o 20 volta. Por quê? Porque ele volta a ordem para o mercado, o robô relança a ordem imediatamente para o 94 de novo, para o mesmo nível de preço que ele está programado para executar. Tá? E aí os players, obviamente, vão carregar a posição, dar front runner e tudo mais. Tá? Mas é nítido aí vocês verem, ó, o quanto tempo o mercado executa a posição e não deixa a posição passar. E volta a ordem, volta a ordem, volta a ordem, tá? Ó, de novo no 94, ó. 94, 95, 94,5, 95, 94 ali, ó. Ó, 94,5. Vamos ver se ele vai no 94. Voltou no 94,5. Negociou. Consumiu, foi no 94. E o iceberg pode passar, tá, pessoal? Ele pode passar sem dar tempo de recolocar. A hora que ele volta no nível de preço, o robô recoloca a ordem, porque a ordem está lá de volta para executar, tá? E agora o mercado passou e vai lá mais para baixo, mais próximo da escora que a gente tem no preço, e aí já começa um outro entendimento. Então vocês viram que a ordem iceberg, ela é uma recolocação de ordens automática via robô, tá? E aí você vai ver a ordem entrando e saindo no book, entrando e saindo no book e aquele preço segurando. Então vocês viram a quantidade de vezes ali que o player consumiu o nível de preço, volta e recoloca a ordem, entre o 4 e o 4,5 ali. Pode inclusive voltar esse vídeo e estudarem, mas isso é muito nítido, vocês vão ver muito nas salas ao vivo acontecer, isso é muito comum hoje em dia no mercado. Atenção, antigamente os players faziam iceberg de maneira muito mais regular, muito mais formal, por assim dizer. Hoje em dia, como qualquer pessoa pode montar um iceberg, inclusive na própria plataforma do Profit Pro, um varejo pode montar um iceberg numa ação se quiser, está muito mais nítido de enxergar o iceberg, porque está muito mais gente fazendo, é muito mais fácil de fazer. Então, hoje em dia, os players institucionais começaram a distribuir o iceberg de forma irregular. Como assim? Eu tenho 10 mil ações para montar um iceberg, eu monto ele de 500 em 500. Não. Eu monto um iceberg no nível de preço de 120, de 120, aí no outro nível de preço de 380 em 380, aí no outro nível de preço de 200 em 200, ali mais ou menos na região ali, ou seja, entre o 9,4 e o 9,4,5 ali, entre 25 e 20 posições. Para quê? Para deixar um entendimento mais difícil para reconhecer um iceberg, tá? É possível reconhecer, ainda é fácil de reconhecer, você vai precisar só um pouco de treino. Mas isso aí é uma ordem iceberg, um lote escondido que a gente chama.